Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Quem fala com vocês é o tio Rômulo. Ainda me recuperando, mas logo logo a gente vai estar aí com câmera aberta, lives e tudo mais para vocês. Continue na torcida aí que o Titi logo logo tá de volta. Meu povo, é o seguinte, vocês sabem que eu não jogo mais games de RTS, né? Ainda mais se ele for da IGG, que é o caso que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o Faith War, né? Ou seja, cara, é um jogo muito bom, tá? Em nenhum momento eu quero desmerecer aqui a categoria, né? E como é que eu posso dizer, cara? O zelo que a IGG dá para os games dela. Os games dela têm um gráfico sensacional, história fenomenal. É um jogo divertido de jogar, eu não vou dizer gostoso nem prazeroso, porque a IGG ela tem uma mão muito mercenária e todos os games delas é muito privilegiado para quem paga, né? Então, realmente, todo RTS que você botar a mão, RTS Mobile, que você botar a mão da IGG, esteja preparado para você ter grandes, né, enormes aí, grandes decepções no quesito pay to win, tá? Se você é free to play, vai ser complicado de crescer no jogo. Mas, cara, eu já joguei um pouquinho desse game, conheço um pouquinho do jogo, tá? Ele tem alguns pontos que eu acredito que são seus diferenciais. E, cara, eu instalei ele, tava esperando ele liberar pra gente poder fazer esse videozinho pra vocês aqui, tá? Vamos começar aqui a nossa jornada e eu gostaria de falar pra vocês que o jogo ele não é landscape, ou seja, o jogo não é na horizontal como vocês estão vendo aqui, né? O jogo ele é vertical, ele é portrait, ele é em pé. Eu não curto, detesto. Mas quando o jogo dá a opção da gente conseguir esticar a tela e não ficar muito ruim, eu acabo trazendo para vocês, tá? O início do jogo é muito parecido com o que vocês conhecem desses jogos que ultimamente têm sido liberados, né, de RTS. Mas novamente, cara, a gente sempre tem que tirar o chapéu pela excelência dos games da IGG no quesito gráfico, no quesito história, tá? E N outras coisas. E sem contar que a IGG sempre traz pra gente jogos em português, né? Então, isso aí já é um grande positivo. Não é um jogo que se joga sozinho, eu não recomendo que você entre em alguma guilda brasileira, a não ser que essa liga brasileira seja repleta de baleiazinhas, tá? Porque se os caras for baleia e quiser competir com o pessoal que gasta, vai dar uma competição legal, mas, pô, dólar frente ao real fica difícil, né? Se você for competitivo, eu sugiro que você entre numa guilda americana, se adeque aos fusos horários, né? Porque os eventos vão seguir o horário do líder da guilda lá, né? Do país onde que a guilda tá. Pode conflitar com alguns horários do Brasil, né? Então, fique atento porque é um jogo de eventos, né? E os eventos, quando você tá numa guilda ativa, cara, vale muito a pena. Mas vale muito a pena mesmo, tá? Bom, vocês estão vendo que eu estou jogando aqui no tutorial, só estou dando algumas dicas para vocês não se decepcionarem. E novamente, voltando a frisar, se você é um cara que vai jogar para divertir e não para competir, sabendo que você vai ter aí alguns intempéries desagradáveis, cara, esse é o seu jogo. Quer curtir um RTS devagar, um RTS tranquilo, sem muita competição, não quer ficar entre top de ninguém, quer jogar só para divertir, né? E para tentar pegar algumas coisas que são de eventos PvE free to play, cara, você vai se divertir com o jogo, tá? Muito bonito, tá? É uma gameplay interessantíssima. Tem alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês, mesmo que eu não consiga avançar muito aqui no jogo, mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de frisar para vocês, né? Então eu fiz essa introdução toda aqui durante esse tutorial de início para vocês já terem noção do que vocês vão enfrentar, tá? É um prefácio aí do que vocês vão estar vivendo no jogo. Agora o que eu vou fazer, meu povo? Eu vou dar a minha jogatina padrão aqui até chegar num determinado nível. E depois eu retorno com o seu guia para iniciante para você não ficar muito para trás nesse jogo. Beleza? Então segura as pontas aí
nós vamos dar aquela pausada aqui no vídeo e vamos retornar quando a gente tiver um pouquinho mais avançado no ponto. Eu tiver ali, quando eu chegar no ponto que eu quero chegar, e aí eu volto para falar mais do jogo para vocês, já com dicas de início aí de pesquisas, qual o caminho melhor para pesquisar, treinamento de tropas, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, tá? Muito atento nas tropas, tem coisa aí que a gente vai dar uma dica para vocês não fazerem besteira, tá? Cuidado, se fizer besteira aqui, você vai gastar recurso à toa, e recurso aqui é primordial, principalmente quando a gente fala recurso de conhecimento. A gente vai explicar isso para vocês quando nós formos abordar aqui as construções de produção, tá? E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho dos heróis. Então, meu filho, pega a sua pipoca, o seu suquinho de goiaba, senta aí, que a próxima vez que nós voltarmos, nós vamos dar essa dica toda para vocês aí de iniciante. Então, espera aí. Pronto, meu povo, a gente está de volta aqui. Eu dei uma aceleradinha rapidinho aqui, não fiz muita coisa, não fiz muito progresso no jogo, para não perder muito tempo. Vamos lá, cara, vamos dar umas dicas para vocês aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter bem definida nesse jogo é o seu campo de pesquisa, tá? A pesquisa ela fica aqui em cima. Eu vou vir para cá, ó. Eu digo que eu já estou pesquisando ali. E assim, cara, isso são algumas estratégias que eu peguei jogando um pouquinho o jogo e também conversando com alguns amigos estrangeiros, né, que jogam game. Esse jogo ele foi liberado primeiro lá fora, tá? No Brasil foi liberado bem depois. Então algumas dicas que eu vou dar para vocês aqui vêm dos gringos, tá? Algumas aqui, cara, são algumas dicas pay to win, tá? Mas dá pra gente free to play, se divertir um pouquinho aí e tentar abraçar essa estratégia. Bom, o que a gente recomenda baseado no pouco da experiência que a gente tem do jogo e no pouquinho que nos foi indicado a fazer? Aqui você tem 3 focos, tá vendo? Econômico, militar e confronto entre tribos. O próprio jogo já te dá ali aonde que você deveria focar, beleza? Mas você pode ver que eu já tenho aqui o salão nível 1, tá vendo? Eu já tenho a coleta de alimentos nível 1, a madeira nível 1. E para eu poder começar a pegar a exploração de pedras aqui, e para pegar também essa parte de mineração de ferro, é necessário que esses caras aqui estejam nível 5, tá? Então, vamos lá. A estratégia que a gente recomenda é que você evolua na economia, tá? Vai evoluindo na economia, pelo menos sem maximizar, beleza? Sempre seguindo os pré-requisitos. A sua ideia é chegar até na pesquisa de círculo de estudos. Isso aqui é muito importante para a gente, porque a gente precisa disso daqui para crescer no jogo. Isso aqui é bem raro, a gente precisa bastante disso aqui, tá? Então é importante que a gente chegue aqui, pelo menos até aqui, porque a gente vai precisar desses caras aqui. Show? Vale a pena fazer coleta de coleta de pedras e coleta de ferro? É legal, mas o foco mesmo está aqui na pesquisa de círculo. Não precisa de maximizar tudo, né? Só maximize até onde for te pedido. Exemplo, para eu colocar essa bichinha aqui no nível pelo menos 1, eu tenho que ter esse cara no nível 5, tá vendo? E para eu ter esse cara aqui pesquisado, eu tenho que ter essas duas tecnologias aqui pesquisadas, né? Aqui no caso, para eu upar esse cara aqui, eu só preciso de 15k aqui de moedinha, que eu já libero o peixinho, tá vendo? Eu já libero o peixinho. A minha meta é chegar aqui. Depois que você chegar aqui, o seu foco aqui dentro, tá? O seu foco aqui é o que, cara? Acho que ele deixa eu fazer 2, não deixa não? Ah, ele não deixa. O seu foco aqui, sai fora, rapaz. O seu foco aqui é chegar em Tier 3. Tá? Lembrando, gente, não precisa de maximizar essa galera aqui. O seu foco é chegar aqui no Tier 3, tá? Independente de como que estão os níveis aqui. Completou aqui para chegar no Tier 2, show de bola. Corre para chegar no Tier 3. Esse cara aqui é primordial para pelo menos aí nos seus 20 primeiros dias de jogo, tá? Tente chegar aqui no Tier 3, pelo menos nos seus 15, 20. Se você conseguir chegar aqui antes de 20 a 15 dias, tá? Aí corre para ver se você consegue chegar no Tier 4. Isso aqui já é
um grande avanço caso você for jogar grana, essas coisas, e conseguir chegar em 30 dias no Tier 4, pô, show de bola, você tá indo muito bem, tá? E depois que você conseguir chegar no Tier 3, você pode voltar aqui e ir alternando, maximizando o que você deixou para trás, porque isso tudo aqui é importante, tá? E aí depois que você maximizar isso daqui, vai seguindo a estratégia para você pegar o Tier 4 pelo menos, tá? O Tier 4 aqui vai ser um divisor de água para você no jogo. Nas tropas, eu só tenho uma dica para dar para vocês, tá? Eu não tô focando, nem vou focar muito nesses caras aqui, tá? Provavelmente mais pra frente vocês podem procurar algum canal que fale um pouquinho desse tipo de tropa aqui, tá? Aonde eu joguei, até onde eu joguei, quase ninguém usava eles, tá? Mas é importante que você não gaste recursos aqui fazendo Tier 2, cara. Não vale a pena. Vai fazendo aqui de boa os Tiers 1, sem se preocupar. Vai fazendo aqui os Tiers 1 de boa, de boa, de boa, de boa mesmo. Até você desbloquear lá os Tier 3. Depois que você desbloquear os Tier 3, aí sim, aí você vem aqui e começa a treinar, né, ou atualizar as tropas Tier 1 para Tier 3. Por quê? Porque os Tier 2, eles vão ficar em desuso muito rápido, porque não é demorado, tá? Não é demorado você chegar no Tier 3, não é. Mesmo você sendo free to play. Então a dica que eu te dou, não adiante tropas ou não, faça, né, tropas Tier 2. Continue fazendo Tier 1 e quando você desbloquear ali os Tier 3, aí você faça a sua atualização, tá? Bom, cara, construções, tá? Construções você tem uma porrada, tá? Não é esse aqui que eu quero te mostrar, não. Eu quero te mostrar aqui. Tá? Então, construções aqui, tá vendo, ó? Você tem bastante aqui. E o importante, cara, é você focar mais aqui, ó. É importante você focar aqui no ciclo de estudos, cara, e maximizar bastante esse ciclo de estudos. Por quê, cara? Porque você precisa disso aqui para fazer suas pesquisas e você precisa também desses recursos produzidos aqui pelo ciclo de estudo. Deixa eu ver se eu consigo achar o ciclo de estudo aqui. Eu nunca lembro, cara, onde é que fica essas coisas aqui. É porque o jogo, ele... Aqui, ó. Tá vendo? Se eu consigo aumentar aqui, ó. Aí, beleza. Aumentar aqui. Além de você também ficar esperto, na parte de gerência, não é na parte de gerência. Aqui, na parte de melhoria. Tá vendo que eu tô com 2 aqui? Aqui tá no máximo, não consigo, tá vendo? Mas na parte de taxa de estudo, tá vendo? A capacidade de transporte, isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda pra caramba, tá? E você vai precisar desses itens aqui para que você possa fazer suas pesquisas. Show? Então é muito bom você focar nessas construções aqui, tá? Outra coisa, os capítulos. Foque, cara, foque mesmo em você terminar muito rápido aí os capítulos para que você ganhe recursos para maximizar e melhorar os seus heróis, tá? E também, deixa eu ver o que eu tenho aqui, tem nada aqui não. E para você liberar rápido os capítulos, para você, cadê? Onde é que tá, velho? Aqui. Ó, eu tô clicando aqui e a porcaria do negócio tá aqui em cima, ó. Isso. Então a ideia é você avançar mais nos capítulos para quê? Para que você consiga aí restaurar o anel de Wondheim. Acho que é anel de Wondheim. Isso é um mapa que vai te levar para fora da cidade, tá? E ali você vai conseguir focar muito na... eu não sei bem que eles vão colocar aqui, porque é Black Forge, né? É Forja Negra. Qual é a vantagem de você fazer isso? Ele vai trazer muito mais recursos para você e também vai te dar muito XP. Cara, vai te dar muito XP. Então eu aconselho que vocês foquem muito nos capítulos, né? Rápido, para que vocês consigam desbloquear logo esse mapa para vocês saírem para outro mundo. Outra coisa importante, vocês viram ali que eu fui tentar construir uma parada ali e eu estou sem camponeses, né? Estou sem camponeses que ele fala, camponeses.
né? Então você pode não focar muito em algumas coisas aqui, tá? Para, por exemplo, aqui no início, eu vou deixar esse cara aqui de fora, né? E se você aumentar aqui o nível das casas, tá? Aumentar aqui o nível das casas, você, por consequência, vai também aumentar o número de camponeses que você vai conseguir na cidade. E isso é importante para você fazer a coleta aqui de impostos, né, e ganhar mais moedas. Colete sempre, quando você puder, né? Os gringos recomendam que você faça isso aqui uma vez por dia, mais para o fim do dia, né? Quando vira aqui o dia, eu não lembro de cabeça, tá, gente? Quando é que o dia vira aqui. Mas é recomendado que você pegue esses impostos aqui, mais quando o dia vira, quando você vira o dia aqui, mais por fim do dia mesmo. E com isso você vai conseguir mais impostos, que vai gerar um dinheirinho para você evoluir as outras coisas ali. E como eu falei, melhorando aqui as casas, né? Por consequência, você vai ter mais camponeses e aí você vai conseguir expandir aqui mais para fora e conseguir avançar mais dentro da sua cidade. Lembrando que você tem recursos e técnicas que você pode fazer para crescer dentro da sua cidade e tem recursos, né, e itens que você vai fazer fora da sua cidade. Eu não avancei muito aqui, infelizmente, porque o jogo saiu agora, né, pô? O jogo acabou de sair aqui e... Deixa eu só matar esse cara aqui. O jogo saiu agora, então eu não consigo avançar muito, porra. Então fica difícil aqui de avançar, né? E você pegando esses recursos ali no anel de Woldring, acho que é anel de Woldring mesmo, esqueci o nome do troço, mas acho que é anel de Woldring. O que acontece, cara? Você, como eu falei, você vai liberar Black Force vai te dar mais XP, vai te dar mais recursos para você fazer o quê? Otimizar os seus heróis. Deixar os seus heróis mais fortões, tá? Já que eu estou falando aqui de heróis, vamos dar uma puladinha aqui nos heróis, cara. Eu vou falar, não vou falar de todos, tá? Vou falar só de heróis aí que você pode focar aqui no início sem se preocupar muito, beleza? Vou pegar esses caras aqui também. Vou pegar esse prêmiozinho aqui, tá? Bom, e aí os heróis, cara, vocês podem ver que eu não tenho muito heróis aqui, né? Isso aqui eu posso recrutá-lo aqui. Ok, e esse aqui também eu posso recrutá-lo, tá? Então, você vai começar aí com a amiguinha Selena, você vai começar com Rex, vai começar com Baldur e vai começar aqui também com a Ela, tá? Vocês podem ver que eu tô brincando muito com a Ela aqui e também com o Baldur, né? Por que que eu tô focando nesses caras e não nos grandãozinhos aqui? Primeiro que ele é fácil de upar, né? É importante deixar esses caras pelo menos nível 23. Por que que esses caras são importantes? Por causa dessa tag aqui, tá? Essa tag aqui, cara, vai te permitir, quando você for ali pro... Rapaz, é Anel de Wonder? Eu nem lembro o nome daquela merda. Anel de Woden, né? Essa tag aqui, ela vai deixar você coletar mais recursos, tá? Então, quanto mais rápido você conseguir evoluir essa tag, melhor pra gente, tá? E vocês podem ver que eu já tô evoluindo aqui no Baldur. Se eu vier aqui no Baldur, você pode ver que eu tenho aqui vida, eu já tenho aqui estratégia sonora, depois eu vou com conhecimento proibido, vou pra defesa e eu quero chegar aqui, ó. Espólios de guerra. É aqui que eu quero chegar. Porque aqui eu vou começar a ter mais recursos. Mesma coisa a gente vai fazer aqui para a queridinha Elia, né? Vamos upar aqui o nível dela. E a ideia é chegar aqui o mais rápido possível, tá? Eu acho que a gente só consegue chegar aqui nível 20 ou nível 15, eu não lembro, tá? Mas é importante a gente focar nesse início aí pra gente ter as recompensas que vamos pegar quando a gente liberar ali o anel de Woden. Show de bola? Opa, cliquei no lugar errado. Sai fora, sai fora. Cara, você ganha uns pontinhos VIP todo dia, tá vendo? Eu não achei os preços aqui muito abusivos, mas tem alguns precinhos aqui que são bem carinhos, tá?
e com isso os baleiazinhas vão fazer toda aquela introdução que eu fiz no início para vocês. Povo, assim, é um guia de início para você não se perder muito no jogo. É importante, novamente, que você entre numa guilda, entre numa aliança. É importantíssimo que isso aconteça para que você consiga crescer rápido também no jogo. E é muito provável que a galera que está com aliança aí já tenha alguma experiência no jogo. E é bom vocês terem algum grupo de WhatsApp ou um grupo de Discord para trocar informações. Pergunta que vocês vão fazer? Se eu vou jogar? Não, eu não vou jogar, tá? Mas eu nunca vou deixar de trazer para vocês jogos de RTS que eu já experimentei, que eu já testei e que acredito que eu posso trazer dicas para vocês, tá? Eu não vou jogar, galera, porque eu não jogo mais RTS. Ocupa muito tempo e é um jogo não justo. Esse jogo RTS Mobile não é justo, é um jogo que eu não falo nem mais que ele é pay to win, tá? É praticamente um jogo que só funciona para quem paga. Quem não paga passa muita raiva. Mas reforço o que eu disse no início do vídeo. Se tu tá jogando só para divertir com a galera, não tá se preocupando com rank nem com nada, para explorar e crescer no jogo sem competir, né? Você vai, até certo ponto, você vai se divertir, até você chegar num determinado momento, quando você vai depender de tomada de território. Que aí, cara, quem vai mandar são os baleias, e esses baleias ditam quem joga e quem não joga. Por isso que eu não jogo mais RTS. Quem for jogar, bom jogo, boa diversão, junto com a galera aí que gosta, divirta-se. E só não esquece de deixar esse like aí pelo trabalho e esforço que a gente fez para trazer essas dicas iniciais para vocês aí. Show de bola? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.